Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube para mais um vídeo que possa contribuir com as reflexões em torno de assuntos essenciais, importantes ao aspecto civilizacional, individual e espiritual, enfim. O nosso canal tem uma abrangência de temas e de reflexões muito grande, porque como toda atividade filosófica, como todo buscador espiritual, nós precisamos ter o pensamento voltado para qualquer coisa que tenha relevância no processo evolutivo. E filosofa-se tudo, não há nada que não possa ser filosofado. Nesse sentido, pedimos a todos que possam compartilhar o nosso canal, que façam seus comentários, que deem o seu like, enfim, divulguem-no a fim de que o nosso trabalho permaneça sendo realizado. Façam também as críticas quando acharem que sejam necessárias. O tema de hoje tem a ver com a satyagraha versus a política do ódio. Satyagraha é um termo em sânscrito que significa firmeza moral e busca pela verdade, ou resistência amorosa na condição indeclinável de buscar a verdade. Essa satyagraha ela foi plenamente vivenciada no século XX por uma das maiores almas, por um Mahatma, por um Gandhi, nascido em Porbandar, na Índia. Mahatma Gandhi, ou Karamchand Gandhi, foi a própria planificação da não-violência, ahimsa, que é o termo para não-violência em sânscrito, e também foi a própria planificação dessa resistência indeclinável em prol da verdade, desse satyagraha, dessa atitude política plenamente vivenciada pela grande alma de Gandhi. Mas por que eu estou fazendo essas reflexões? Primeiro, porque nós vivemos no atual contexto planetário e nacional um momento que eu poderia caracterizar para vocês como sendo muito complexo, delicado, dramático, difuso, onde forças retrógradas, forças anacrônicas, dos mais variados matizes ideológicos na esfera política, estão se imiscuindo ou estão se evidenciando. E como a atitude política de Mahatma Gandhi, a atitude ética de Gandhi foi sempre a de jamais gerar violência ou jamais criar algum tipo de agressão aos seus adversários, e talvez ele não percebesse ou não visse nenhum outro ser humano como adversário seu. Uma das suas frases célebres, que eu também tenho para mim como um lema existencial, como um mote ético, é quando Gandhi diz que quando um homem atinge a plenitude do amor, ele é capaz de erradicar o ódio de milhões. E o ódio tem sido disseminado na nossa sociedade de uma maneira absolutamente terrível. As redes sociais têm se tornado palcos de guerra, têm se tornado arenas para gladiadores verborrágicos, para pessoas inadequadas, para pessoas antiéticas. Tem se tornado, infelizmente, um local onde a mediocridade campeia de maneira avassaladora. É terrível. É impressionante o quanto nós gastamos energia com coisas inúteis. É impressionante o quanto nós emanamos ódio simplesmente porque não aceitamos que o outro tenha um pensamento diverso. Isso é prova irrefutável da nossa incapacidade
no desenvolvimento de um conceito tão elementar para o desenvolvimento de uma sociedade, que é o conceito de cidadania. Ora, Mahatma Gandhi, no século XX, conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, do Império Britânico, sem derramar uma gota de sangue. Apenas vivenciando o seu ahimsa, a não violência, vivenciando o seu satyagraha, que é essa firmeza moral ante a busca pela verdade e é a resistência amorosa em função da verdade. Esses conceitos de amor e verdade em Gandhi são o escopo, a roupa, entre aspas, as cores, as roupas, as cores que Gandhi escolhera para poder edificar o seu pilar existencial. E por que não, nesse sentido, copiarmos exemplos como o de Gandhi, o de Martin Luther King, exemplos de homens que lutaram contra a força, o império do mais forte sobre o mais fraco, e um homem como Gandhi, franzino, com poucos bens materiais, mas com um espírito absolutamente gigantesco. Dizem até que o campo áurico de Gandhi atingia quilômetros de extensão, vamos assim dizer, dada a sua envergadura moral, não o aspecto moralista tão deplorável e detestável nesse sentido, e desculpem-me o termo detestável, mas os moralismos que as religiões especialmente engendraram e engendram, assim como as culturas, as ideologias políticas criam esses moralismos, eles acabam limitando e destruindo no ser humano aquilo que o ser humano tem de mais belo, que é a capacidade de ter autonomia mental e expressão emocional sadia. Nós não podemos deixar com que grupos ideológicos de esquerda ou de direita, de qualquer viés que possa vir a existir na face da Terra, retire de nós a condição de agirmos com autonomia de pensamento e com a capacidade de expressarmos com liberdade o nosso modo de ver as coisas, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Então a Satyagraha é esse convite em prol de uma atitude ética que seja edificada por cada ser humano, onde ele não desista de buscar a verdade, mas coloque o amor, no seu sentido mais maduro, de atitude ética em prol da sua comunalidade, da sua coletividade, da sua civilização. O amor no sentido maduro implica, primeiro, o auto-amor, como eu já falei em outros vídeos, mas implica também a compreensão de que o outro precisa ser afirmado na sua existência, de que o outro precisa ser respeitado na sua existência. Isso se chama amor maduro. E quando a gente observa no cenário planetário, nas redes sociais, um bando de, entre aspas, perdoem-me o termo, imbecis, que se comprazem em gerar ódio, intolerância, agressividade, eu não posso concordar com nenhuma visão, seja de esquerda nem de direita, quando essas coisas acontecem, porque isso apequena o ser humano e destrói no ser humano a sua capacidade de ver e assumir a diversidade de pensamento, a tolerância. A tolerância, no seu sentido prístino, é justamente a condição que alguém tem de suportar o peso, entre aspas, do outro, mesmo quando o outro não nos faz bem, mesmo quando o outro nos ataca. Aí a gente pode se lembrar sim das máximas morais de um Jesus, quando ele afirmava que dê a sua face direita quando a sua esquerda for atacada, né? Ou seja, declinar-se da violência no momento em que alguém está sendo violento com você é uma atitude que nos eleva, que nos faz superior ao nosso, entre aspas, adversário. Portanto, no nosso vídeo de hoje, a gente está procurando expressar a necessidade de uma superação da política do ódio. Política, todos nós a fazemos. Ah, eu não gosto de política. Política é muito chato. Política, não se discute política, nem religião, nem isso, nem aquilo. Discute-se tudo. Nós precisamos discutir tudo.
debater tudo, mas com respeitabilidade. Precisamos fazer isso com maturidade emocional e ousadia intelectual, mas sem o objetivo de impor uma verdade ao outro, mas se utilizando da capacidade crítica, reflexiva, altiva, buscando o entendimento no meio da diversidade. Isso se chama dialogia, isso se chama dialética, isso se chama a mais pura arte da filosofia. Então, procuremos deixar essa política do ódio de lado, procuremos engendrar uma nova forma de política. Uma nova forma de política onde a atitude individual, baseada numa ética própria, emanada na liberdade, possam ser os elementos condutores de uma nova forma de convivência social, uma nova forma de convivência civilizacional. Satyagraha, portanto, nos convida a uma resistência amorosa em busca da verdade. O ahimsa de Gandhi, o ahimsa de Gandhi não é praticável, como é que eu posso não deixar de ser violento e agressivo com seres que possam me atacar? A simples intenção de não gerar violência já é uma atitude amorosa. O simples contributo emocional de ofertar compaixão, comiseração, solidariedade àqueles que necessitam já é uma atitude muito superlativa nesse sentido. Então, esse é um convite que aqui lhes faço, baseado fundamentalmente na atitude de Gandhi, mas também no exemplo de homens e mulheres que semearam esse tipo de gesto, né, esse tipo de legado, esse patrimônio ético. Nós nos influenciamos uns aos outros. Isaac Newton dizia que se ele havia alcançado algum tipo de mérito em alguma coisa é porque ele havia subido no ombro de gigantes. Então nós temos que copiar os bons exemplos, nós temos que nos deixar nos envolver pelas boas influências, pelos homens geniais que existem na Terra. Muitos não são conhecidos da grande mídia, mas tem homens fantásticos, tem mulheres fantásticas vivendo entre nós na atualidade, disseminando um exemplo moral que arrasta. Já que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Arrastam porque eles nos colocam na órbita da virtude e do senso de justiça ética, vamos assim colocar, de maneira mais grosseira. Então, peço-lhes que reflitam sobre isso que nós aqui acabamos de falar, mas não deixem de fazer os seus comentários, não deixem de compartilhar o canal, de dar o seu like, porque o nosso objetivo é justamente gerar uma massa crítica, gerar nas pessoas uma capacidade de lucidez, ainda que seja de forma mínima, mas que seja necessária para a gente sair desse estado de ignorância que ainda permeia a civilização humana. No mais, agradeço-lhes pela atenção. Em um outro momento nós retornaremos com o nosso canal do YouTube com um tema relevante sobre a busca da verdade ou o autoconhecimento ou qualquer outro assunto que seja de fato importante. Um abraço a todos.